Já tá na hora da escola de discípulos. Está entrando no ar. Quando sai o rei do trono da graça, o impossível acontece quando tudo acaba. Se minha voz parar e o meu coração não mais bater, se a vida não quiser viver no corpo mortal, céu vem a voz de Deus que faz ressuscitar, traz de volta a vida.
uma igreja que não para. Oi, teste som. Oi, galerinha, tudo bom? Que bom que está todo mundo bem em casa, né? Assistindo a nossa escola de discípulos, que bênção! Ó, hoje nós temos uma historinha maravilhosa e eu quero contar com todo mundo aí ligadinhos na nossa escola de discípulos. Mas antes, vamos para a nossa tarefinha da semana passada. Olha só que lindo, maravilhoso, o que o nosso coleguinha Samuel mandou pra gente. Olha só, o coração da menina e do menino. Quem lembra da historinha passada? Que lindo, né? Olha, Samuel, parabéns, Samuel! Muito bom! Hoje nós temos uma linda história também para contar para vocês. Quem tá pronto para ouvir a historinha? Então, fiquem ligados. Vem aí a nossa historinha de hoje. Tchau! Eu vou acordar o Otaviano. 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 Otaviano? Otaviano. 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 Onde eu tô? Que sou eu? Você é o Otaviano, né, seu doido? Ei, você dorme demais, como é difícil te acordar. Ai, sai daqui, deixa eu dormir mais um pouco, Otávio. Ai, Otaviano, eu falo pra você dormir mais cedo pra acordar. Otaviano, eu fico imaginando se Jesus quisesse falar com você durante a noite. Peraí. Isso tá me lembrando uma história. Ah, a história de Samuel. Conta pra mim. Conta. Baixa aí, escuta que eu vou contar. Na verdade, é hora da história. Que legal. Samuel era um garoto que amava Deus e trabalhava no templo, ajudando o sacerdote Eli. Tudo que Eli falava para Samuel fazer, Samuel obedecia. Ele era um garoto muito obediente. Certo dia, quando Samuel foi dormir... Ai, que canseira. Tô tão cansado. Acho que Tá na hora de dormir. Hoje eu fiz... Ai, muita coisa. Ai, Enquanto Samuel dormia, ele ouviu uma voz. Samuel, Samuel. Samuel? Sou eu. Alô? Psst. Oi, alguém me chamou? Será que foi o seu Eli? Eu vou lá ver. Seu Eli? Seu Eli? Seu Eli? O que foi, menino? Você me chamou? O que aconteceu? Você quer fazer xixi? Não, seu Eli, eu não quero fazer xixi, não. Eu escutei o senhor me chamar. Ah, quer beber água? Não, seu Eli, também não. O senhor me chamou? Hã? O senhor me chamou? Eu não chamei você, menino. Tem certeza? Absoluta.
Pode ir dormir. Vai dormir. Vai. Crianças. Assim, Samuel voltou para a cama. Que estranho. Eu tinha certeza que o seu Eli me chamou. Bom, vou dormir. Mas mais uma vez, Samuel ouviu alguém chamá-lo. Samuel, Samuel. Eu ouvi alguém me chamando. Dessa vez eu ouvi mesmo. Não é possível. Eu não tô ficando lelé da cuca. Deve ser o seu Eli. Tenho certeza que ele me chamou agora. Eu vou lá falar com ele. Seu Eli? Seu Eli! Ai, menino, o que foi? Onde estou? Quem sou eu? Eu, seu Eli. É verdade. Pois não. O que foi? O que você quer? Tá com saudade da mamãe? Não, que saudade da mamãe. Não é isso não, seu Eli. Você teve um pesadelo? Tá com medo? Não, seu Eli, não é nada disso. O senhor me chamou. Como é que é? O senhor me chamou. Não, eu não chamei. Chamou sim que eu ouvi. Então eu acho que você tá precisando lavar seu ouvido direito, porque eu não chamei. Eu ouvi. Vai dormir, menino. Vai dormir. Ai, meu Deus, essas crianças de hoje. Mas não é possível. Eu tenho certeza que eu ouvi. Ouvi mesmo. Bom, vou dormir, né? E novamente, Samuel ouviu alguém chamá-lo. Samuel, Samuel. Não, agora eu ouvi. Eu ouvi mesmo. E eu tenho certeza que o seu Eli me chamou. Ai, não é possível. Será que ele tá bem da cabeça? Deve estar, né? Mas eu vou lá falar com ele. Seu Eli? Seu Eli? Ai, não, você de novo, menino, mas não é possível. Vai dormir. Mas o senhor me chamou. Ai, eu não chamei. Chamou sim, eu acho que o senhor não tá lembrado. Tá ficando ruim da memória, seu Eli. Eu não tô ficando ruim da memória. Eu estou muito bem da minha memória, entende? Mas o senhor me chamou. Você ouviu o seu nome? Sim, seu Eli, eu ouvi o meu nome. O senhor me chamou, Samuel, Samuel. Samuel, não fui eu que chamei você. Não? Não, foi o Senhor Deus. Tem certeza que o senhor me chamou? Que foi Deus que me chamou? Sim, eu tenho certeza. E sabe, quando Deus te chamar de novo, você responde: sim, Senhor, fale que o teu servo ouve. Tá bom, eu vou fazer isso. Puxa vida, Deus me chamar é muito importante, Samuel. Sim, eu tô muito feliz. Uau, vou falar com Deus. Isso, agora vai deitar, vá. Deus ama esse menino. Uau, Deus me chamando. Já pensou? Falar com Deus. Uau, é algo muito importante. Será que ele vai chamar de novo? Deve chamar, né? O próprio Deus. Que legal. Ai, meu. Samuel, Samuel. É Deus. Ele está me chamando. Como que era mesmo? O que eu tinha que dizer? Sim, Senhor. Fale que o teu servo ouve. Samuel, eu tenho coisas muito importantes para dizer a você. E assim, Samuel ouviu tudo que Deus dizia. Desse dia em diante,
Samuel e Deus se tornaram grandes amigos. E tudo que Deus falava, Samuel ouvia e obedecia. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Nós somos uma família IPM Roraima, uma igreja que não para. Amém. Olá, meus amados, aqui quem vos fala é a pastora Maria Carvalho. Eu quero nessa oportunidade convidar você a participar conosco no nosso canal YouTube, onde será transmitida agora a nossa programação. É uma programação especial, uma programação que vem assim, poderosamente abençoada por Deus. E com certeza a sua casa será abençoada, a sua família será alcançada. Então, compartilhe conosco, divulgue nossos trabalhos também, assiste nossos trabalhos. E eu deixo nesse momento aqui um abraço para todos e que vocês possam ser abençoados pela nossa programação, em nome de Jesus. Aconteceu na IPM Roraima. O senador Hélio Campos.
A congregação Senador do Campos é a nova filha da Igreja Pentecostal Missionária. Neste domingo, houve culto de celebração com a pastora Raquel e pastor Jonas Carvalho. Ali, o grande mover de Deus foi imediato naquele lugar. IPM, uma igreja que não para. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, família IPM Roraima. Que bênção! Mais um domingo estamos aí com você para aprendermos da palavra do Senhor nosso Deus. Olha que bom, né? Estamos na nossa terceira lição neste domingo da classe de jovens e adultos. Vamos estar assim aprendendo hoje mais um pouquinho acerca do reino de Deus. Convide aí toda a família, junta todo mundo aí na sala, pegue a sua Bíblia, pegue a revista, pegue um caderno, pegue um lápis e vamos aí aprender nesta manhã mais de Deus. Eu quero desde já mandar um grande abraço para todos os nossos líderes, diáconos da família IPM, todos aqueles que estão nos ajudando aí, enviando seus vídeos, né? Vocês viram aí no início da nossa programação aí a família do diácono Sandro, algumas crianças aí apresentando coisas lindas nessa programação. Eu quero agradecer a você que está nos ajudando com esta obra em nome de Jesus. Tá certo? Nossa lição hoje, nesse domingo, vai tratar sobre eleição e predestinação. Amém? A lição de número 3. E eu convido a você nessa manhã a acompanhar conosco a nossa lição de número 3. O assunto da nossa lição é eleição e predestinação. O texto áudio está em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, verso de número 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? Está aí a nossa verdade prática. A leitura diária foi lida aí de segunda a sexta. Você que tem a revista, tem um quadrinho lá chamado Leitura Diária. E nesse quadrinho você está aí fazendo a leitura semanalmente durante os dias da semana para compreender melhor a lição de hoje. Nossa leitura bíblica em classe, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 4 e versículo de número 12. Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que se propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Olha que bênção! Amém? Então vamos para o nosso primeiro top da nossa lição. Vamos falar aí hoje sobre eleição e predestinação. A predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionada ao amor de Deus.
Glória a Deus, amém? Então está aí a qual se refere a predestinação e a eleição. O primeiro tópico fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Primeiro, o Senhor nos escolheu para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Primeiro, porque o nosso Deus, ele é santo e devemos então buscar a santidade. A Bíblia diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós somos eleitos para viver uma vida santa e irrepreensível. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A eleição divina. Como isso ocorreu? A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo de número 1, verso número 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Por isso ela é cristocêntrica. Então nós temos aí 3 motivos, aspectos importantes que Paulo menciona por que nós somos eleitos, por que nós somos escolhidos dessa maneira. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Por isso a nossa eleição ela é cristocêntrica. Cristo é a razão pela qual nós fomos escolhidos. Segundo, em que tempo se deu essa escolha e qual a finalidade? Primeiro, que esse tempo em que foi feita essa escolha e qual a finalidade desta escolha, nós vamos ver aqui, dentro desse contexto, que o tempo que se deu à escolha é dito antes da fundação do mundo, e a finalidade, santos e irrepreensíveis. A eleição divina é baseada em ser escolhido em Jesus Cristo. Em que tempo? Antes da fundação do mundo, e fomos escolhidos para a finalidade de sermos santos e irrepreensíveis. Vamos lá para a nossa Bíblia e abra comigo em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4. Você vai procurar aí na sua Bíblia. Nós vamos juntos meditar aí sobre essas 3 respostas. Porque Deus nos escolheu nele, Cristo, antes da criação do mundo. Quando? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Finalidade. A finalidade da eleição que Deus propôs em nós está lá em Efésios, capítulo 1, verso de número 4, onde o apóstolo afirma que Deus nos escolheu nele, Cristo, antes da criação do mundo, com a finalidade de sermos santos e irrepreensíveis. Então está aí 3 motivos pelo qual o Senhor nos fez eleitos seus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, seguir adiante. As condições da eleição. Lá na Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Para todos receberem essa eleição, ela veio em Cristo através da salvação. Lá em João capítulo 3,16, quem conhece o versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí a primeira fase da eleição e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Primeira condição para você ser eleito do Senhor: se arrepender, viver de fé, confiar no Senhor, crer que Jesus é Senhor e Salvador. E aí nós estamos aí no primeiro efeito da nossa eleição. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Olha que maravilhoso o Senhor tem feito por nós durante todo esse período aí das condições da eleição. Se você quer ser um eleito, precisa aceitar a Jesus. Terceiro, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Vida santa, honesta, irrepreensível, longe dos vícios deste mundo,
Quando se fala em santidade, muitas vezes as pessoas dizem, o fulano quer ser santo. Não. Ser santo significa ser separado, diferente do mundo. Eu não faço o que lá fora faz. Eu não vivo o que lá fora vive, porque o santo ele é separado. O santo ele é diferente. Não é querer ser, é ser santo e irrepreensível, porque isso nos torna eleitos. São uma das características da eleição. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, viver uma vida santa, uma vida honesta, faz parte da eleição que o Senhor Jesus propôs a cada um de nós. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Então, vamos lá. O vocábulo grego agios santo significa separado do pecado. Aí, quando as pessoas que é santo, você é separado do pecado. O pecado não habita mais em você. Você procura estar longe, afastado e vivendo o melhor de Deus. O adjetivo grego amamos significa irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2:15, nós vamos ter aí também referências sobre a palavra irrepreensível, que significa ser algo inculpável, algo sem culpa. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós devemos ser o quê? Santos, separados, irrepreensíveis, sem carregar nenhum tipo de culpa. Até porque o Senhor Jesus na cruz já levou todas as nossas enfermidades, nossas dores e nossos pecados, nos transformando em pessoas sem culpa alguma, porque a célula da culpa Jesus levou lá na cruz. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Os eleitos do Senhor vivem uma vida santa, irrepreensível e uma nova vida afastada de tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, como já foi dito aqui, mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, a falta de perdão, a falta de amor ao próximo. O santo, ele tem uma nova vida, ele tem uma nova identidade, ele não vive mais como vivia antes, ele vive uma vida em Cristo, ele vive uma abundância de vida. Ele é diferente, ele é separado para viver o melhor de Deus na terra e distribuir o melhor de Deus para os outros. Segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. O que é a palavra predestinação? Predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Então, olha só, dentro dessa predestinação, nós já fomos eleitos, mas nós somos também predestinados a cumprir os propósitos de Deus inclusos nessa eleição. Quando eu sou eleito, eu já sou predestinado a cumprir algo que Deus já criou desde a fundação do mundo, porque o nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Nossa declaração, tópico 2, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Aceitar a Jesus, professar Ele como Senhor e Salvador da vida, perseverar até o fim, é uma declaração de fé que nos predestina como salvos para aquele grande dia. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Está lá em Romanos 8, 15, 23 e 9, Gálatas 14, 5, Efésios 1 e 5. Com essa prática, não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. A prática da adoção. Cristo agora nos adota como filhos, como já foi dito na lição passada. Quando eu aceito a Jesus, eu me torno filho de Deus. Eu tenho direito a uma herança. Não sou mais criatura, eu sou filho. O Senhor me trata como herdeiro de uma grande promessa. Então, quando eu vivo esse momento,
agora de eleição e sou predestinado a viver em Deus, eu me torno filho de Deus e me torno recebedor de galardão e da promessa do Senhor. Assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir o plano de salvação, a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Mateus 11, 26. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 11, versículo de número 26. Abra sua Bíblia aí com a gente e vamos aí meditar na palavra do Senhor nesse momento. 11, 26 diz assim: Sim, Pai, pois foi do teu agrado. Lá no primeiro versículo fala assim: naquela ocasião Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Do agrado do Senhor é que foi relacionado essa eleição e essa predestinação, graças ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que nos deu essa graça e essa misericórdia da sua bênção nos alcançar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nosso próximo tópico diz assim: os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Olha só, nós já tínhamos sido eleitos, escolhidos e predestinados, porque Deus sabe todas as coisas, mas Ele precisava de uma ponte para que pudesse entender essa reconciliação. Mandou o seu Filho Jesus Cristo, que agora se torna aí, entre Cristo, a reconciliação entre os seus escolhidos. Por isso agora nós somos adotados como filhos e também escolhidos, mediante Jesus Cristo, que nos fez nos reconciliar com Deus. Então esse é o maior privilégio da adoção. É ser chamado filho de Deus, é viver para Deus, é saber que Jesus Cristo veio para nos reconciliar com o nosso Pai. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem adotava, igualmente na filiação divina. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Paulo, nesse versículo, ele usa esse termo conforme a sociedade romana usava, que a partir do momento que você era adotado, você recebia o direito, como filho, dos bens de quem adotava. Então, você fazia parte da família, toda herança também fazia parte da sua vida. A pessoa também poderia receber Cristo, quando Ele nos adota, agora também fazemos parte de uma herança. Essa herança é o céu que nos aguarda. Essa herança é o céu que está preparado desde a fundação do mundo para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Por isso agora nós temos direito também a essa herança no céu. Terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Deus não predestinou todos incondicionalmente para a condenação eterna. Muita gente fala assim: eu já estou predestinado a viver assim. Não. Deus já predestinou para todos nós um caminho de salvação. Nós temos a escolha em continuarmos eleitos ou a escolha em predestinarmos o nosso fim. Por isso Ele mandou Jesus para nos reconciliar com Ele e para que possamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós somos eleitos desde a fundação do mundo. Nós somos predestinados a viver para Ele, porque a Bíblia diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo foi feito para a glorificação do seu nome. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Vamos lá para a palavra predestinação. Nenhuma dessa palavra se faz referência à condenação de pecadores. Muitas vezes as pessoas dizem aí que existem pessoas que são predestinadas a viver na vida de pecado, na vida de engano. Não é bem assim que a Bíblia nos afirma. Vamos lá para Atos capítulo de número 4, versículo de número 28.
Abra sua Bíblia comigo aí e vamos procurar aí este versículo. Vamos aprender. Atos 4, 28, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Romanos 8 e 28, 29 e 30. Vamos lá para Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos qual predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Então, quando Deus nos elegeu, nos fez eleito e nos predestinou para uma vida de vitória. Deus não predestinou ninguém para morrer no inferno. Deus não predestinou ninguém para viver uma vida lá no final de tudo, viver uma vida de morte espiritual, viver a condenação eterna. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e para aqueles que porventura não quiserem se justificar nele, porque o Senhor já predestinou todos como eleitos para uma herança no céu. Então, a Bíblia diz aqui no livro de Romanos, dizendo que, olha, ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, Deus nos elegeu, nos chamou, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Então, esqueça esse negócio de dizer que eu não tenho mais solução para a minha vida. Eu fui predestinado a viver assim, a sofrer assim, a morrer assim, sem Jesus, sem salvação. Não. Todos pecaram, ele diz, destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio para nos reconciliar com o Pai, para entendermos que somos eleitos nele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido. Entenda, antes de tudo, o plano de Deus de salvar a humanidade e definir o destino dos salvos já estava estabelecido. Tudo no Senhor já é planejado. Deus não planejou tudo que vivemos hoje agora. Está planejado antes da fundação do mundo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. A predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Então, entendo nesse momento que a predestinação não significa condenar, e sim significa dizer que o amor de Deus está aí disponível para aqueles que quiserem uma mudança de vida, quiserem viver o melhor de Deus. Então, que você possa viver o melhor de Deus. Você possa entender que você foi eleito, você foi chamado pelo Senhor para viver coisas novas, coisas grandes, coisas abundantes do Senhor. O Senhor te escolheu para ser vencedor, o Senhor te escolheu para te fazer forte. Receba essa eleição, receba essa predestinação do Senhor. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, arrependa-se dos seus pecados. Porque, como já falamos na lição passada, temos as bênçãos espirituais do Senhor na nossa vida, uma morada eterna no céu com o Senhor Jesus. Então, que nesse momento você fique atento a entender que nós somos eleitos pelo Senhor e nós somos predestinados a servir ao reino. Nós somos chamados, justificados e glorificados nele, mediante a sua eleição e a sua predestinação. Que Deus te abençoe neste dia, que o Senhor faça chover sobre você bênçãos incontáveis, que a graça e a misericórdia do Senhor acompanhe a sua vida, acompanhe a sua casa e que não deixe de perder nenhuma lição da nossa escola de discípulos. A Igreja Pentecostal Missionária em Roraima agradece a sua participação neste dia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, até o próximo domingo em nome de Jesus.